Boa noite a todos. Em nome da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, sejam bem-vindos a mais uma conversa que nós vamos ter nessa semana de debate com temas nefrológicos, em homenagem ao Dia Mundial do Rim. Então, nós sabemos que a doença renal crônica acomete também os pacientes pediátricos e vai ser responsável por múltiplas complicações possíveis, com grande impacto, tanto econômico quanto na qualidade de vida em relação à mortalidade dos pacientes individualmente, né? E nesse sentido, a equipe multidisciplinar de saúde vai ser muito importante, pediatra geral e suas especialidades e demais profissionais, tanto no segmento, no auxílio do segmento desses pacientes, junto com o nefrologista pediátrico, como no auxílio da detecção precoce dos sinais de doença renal crônica, porque agindo precocemente, nós podemos, às vezes, reverter, retardar ou mesmo prevenir o desenvolvimento da doença renal crônica. Então, hoje, para conversar um pouco sobre como que é a vivência com a doença renal, nós temos como palestrante a doutora Kélia Xavier. A doutora Kélia ela é formada pela Universidade de Brasília, já atua há 27 anos na especialidade de nefrologia pediátrica e tem título de especialista, tanto em pediatria quanto em nefropediatria. Atualmente, a doutora Kélia trabalha no Hospital da Criança de Brasília e no Centro Brasiliense de Nefrologia e Diálise. Tudo bem, doutora Kélia? Boa noite. Boa noite. Obrigada por quem está nos prestigiando. E eu queria agradecer o convite. Hoje é um dia muito especial para a nefrologia. É o Dia Mundial do Rim. E eu fiquei pensando assim, que os pediatras talvez se perguntassem o que esse tema tem a ver com eles. Tem tudo a ver, porque quando a gente fala de vivendo bem com a doença renal, a gente está falando da doença crônica que afeta crianças e adolescentes. Desde 2003, a Organização Mundial da Saúde já pontuava essa mudança de cenário epidemiológico da prevalência de doenças na população, tanto adulta quanto pediátrica. E destacava a importância do pediatra se habituar com esses temas das doenças crônicas no cuidado da criança a nível primário, secundário e terciário. Só em 2014, o Brasil, o Ministério da Saúde, estabeleceu a portaria 483, que era uma política pública de apoio, de atenção aos portadores de doença crônica. Essa definição de doença crônica, de uma forma geral, varia, se você for ver na literatura, mas a portaria definiu como doença crônica toda condição de longa duração, incurável, não transmissível, que demanda tratamento a longo prazo, contínuo, que pode deixar sequelas ou impor limitações à vida do paciente e da família também. E pode requerer adaptações para você poder viver e fazer as coisas que é esperado para cada faixa etária. O IBGE nos informa que no Brasil tem em torno de 9 a 11% das crianças e adolescentes portadores de doença crônica. Nos Estados Unidos, essa porcentagem é muito maior, envolve cerca de 43% da população pediátrica. Eu acredito, eu não li, mas eu acredito que seja por conta da epidemia da obesidade. Mas o mais importante, assim, o recado é que a gente não está tratando doença. Eu não estou tratando exame laboratorial. Eu não estou, quando eu estou lidando com o paciente crônico, lidando com obrigações, que ele tem que seguir determinados marcos, ter determinados níveis de exames laboratoriais, ou atingir determinados objetivos quantitativos. Na verdade, quando você lida com um paciente crônico, que essa doença não vai se resolver, você tem que mostrar que vale a pena viver. E que a vida vai ser o mais próximo do que é considerado normal, né? Então, vai ter vários fatores que vão influenciar como que essa família e essa criança ou esse adolescente
vai transitar nas diversas fases de aceitamento do diagnóstico, do tratamento, das limitações e das adaptações que ele vai precisar fazer. Então, o seu sucesso como médico, como nutricionista, como assistente social, como promotor de atividade física, nutrólogo, se esse paciente, através dos seus cuidados, está tendo qualidade de vida. Então, eu queria associar esses dois termos, doença crônica na infância e qualidade de vida. O Dia Mundial do Rim, que é hoje que nós estamos comemorando, é comemorado anualmente na segunda quinta-feira do mês de março e foi uma campanha instituída desde 2006, aonde a intenção era chamar a atenção dos gestores, dos gestores assim, de política e de saúde de cada país, dos profissionais de saúde e da própria população a respeito de temas que envolvem a saúde renal. A intenção dessa campanha era resumir essa campanha na seguinte pergunta, uma pergunta muito simples, que vocês internamente também podem responder aí, quem está me ouvindo. Como que vão os seus rins? É super importante você se preocupar não só com a sua saúde, mas com a saúde de toda a população que você cuida, né? Seja a nível primário, secundário, terciário. Esses temas foi ganhando uma proporção que fez com que a Organização Mundial da Saúde, em 2011, incluísse a doença renal crônica dentro de um grupo de doenças que eles já mantinham foco, porque isso consome orçamento em saúde, exige determinadas ações. A Organização Mundial da Saúde incorporou a doença renal crônica nas doenças não transmissíveis, crônicas não transmissíveis, que já incluía nesse grupo o câncer, a doença respiratória crônica, as doenças cardiovasculares e o diabetes. E aí passou a incluir a doença renal crônica, que a gente vai definir daqui a pouco, né? Doença renal crônica não é só o paciente que está lá em diálise e que vai para transplante, não. Então, baseado nesse conceito, né, de que a doença renal do adulto podia ter a ver com fatores de risco relacionados lá na infância, que os rins são órgãos vitais, assim como o coração, e a sua longevidade depende do nosso estilo de vida. Então, a gente já entra num conceito de estilo de vida, de sociedade industrializada, de benefícios e malefícios que viver em sociedade e viver dentro desse mundo da tecnologia, dos alimentos processados, trouxe bens e trouxe coisa boa e trouxe coisa ruim. E compreender que rins sadios é a base também para uma vida saudável. Né? Eu sei que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, né, da nefrologia, mas reconhecendo essa importância, a Organização Mundial da Saúde incluiu a doença renal crônica na atenção, no foco de atenção deles, e tem no relato deles, que eles fazem anualmente, um capítulo só sobre doença crônica não transmissível e criança. Várias organizações internacionais e nacionais dão apoio a essas atividades anuais, incentivam o engajamento progressivo dos serviços para fazerem atividades, de modo a chamar a atenção dos próprios governantes, como eu falei, dos profissionais e da população. Internacionalmente, a gente tem em destaque a Sociedade Internacional de Nefrologia, que é a ISN, que foi quem criou esse slogan, Dia Mundial do Rim, e que promove e tem engajado progressivamente mais de 90 países envolvidos nessa atividade no dia de hoje, durante a semana, na verdade. Dentro da nefrologia pediátrica, a sociedade que se destaca é a Associação Internacional de Nefrologia Pediátrica, o IPNA, que também promove em todos os continentes
atividades e publica isso também na Facebook, Instagram, na própria revista, e tudo direcionado para promover a saúde renal da criança. Mas, aqui no Brasil, que eu acho que é o que é importante, duas sociedades se uniram e já há algum tempo se tornaram parceiras para a formação e para a certificação do nefrologista pediátrico do Brasil, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Essas duas sociedades, dentro das várias ações que elas têm, as duas têm cada uma um programa que fortalece, incentiva e promove cada vez mais a saúde global da criança e a saúde renal da criança. Dentro do programa da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem os primeiros 1000 dias de vida. E dentro da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a gente tem esse programa Ame os Seus Rins, dose sua creatinina. Dentro do programa da Sociedade Brasileira de Pediatria, a atuação do pediatra de forma individual e de forma coletiva tem promovido, ao longo do tempo, uma melhoria na qualidade de vida desses futuros adultos, através de, eu não sei se... dá para ver a mãozinha? Eu estou mexendo? Não, né? Luísa? Dá para ver sim. Deixa eu voltar. Isso. Então, o pediatra, de forma individual coletiva, tem promovido a saúde geral da criança, fazendo com que a nossa sociedade adulta se torne saudável, produtiva e geradora de riquezas através do trabalho, de uma melhor performance escolar, evitando a obesidade, evitando a desnutrição. E aqui eu quero destacar algumas intervenções que fazem parte de todo esse processo dos primeiros 1000 dias. Lembrando, assim, só antes, que os primeiros 1000 dias é da concepção até o final do segundo ano de vida, que é uma fase fundamental, muito intensa de desenvolvimento neuropsicomotor e também de maturação progressiva dos órgãos, né? Falando especificamente do rim, a criança, o bebezinho nasce com uma taxa de filtração do sangue de 15 a 30 ml por minuto. E ele vai atingir valores de nível adulto, que é em torno de 90 a 120 ml por minuto, no segundo ano de vida. Então, esse processo de maturação cerebral, do tubo gastrointestinal, pulmonar, renal, todo esse processo dos primeiros 2 anos é um foco de atenção que já vem há muito tempo sendo destacado e promovido pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E o aleitamento materno, a orientação da diversificação alimentar, o atendimento nas unidades básicas de saúde, do crescimento e desenvolvimento, o planejamento familiar e atividades, né, de liderança política, de governança, promove o quê? A segurança alimentar. Então, o sucesso desses primeiros 2 anos de vida depende da segurança alimentar, de uma construção social e familiar saudável e da possibilidade de acesso ao serviço de saúde. Nesse ponto, a gente atualmente está tendo alguns problemas pela falta de pediatra nas unidades básicas de saúde, e eu acho que isso pode, a médio e longo prazo, ter um pouquinho de outros resultados diferentes do que a gente vinha tendo nos anos, pelo menos da minha época de residência para cá, que realmente esse programa do CD e do aleitamento materno é fabuloso. Então, o pediatra, nesses primeiros 2 anos, é importante evitar desnutrição, obesidade e identificar precocemente, a palavra precoce também é boa, porque você tem que identificar os fatores de risco que podem afetar a vida dessa criança, o crescimento dela, o desenvolvimento dela, que é problemas metabólicos, infecciosos e genéticos.
Então, o pediatra é um profissional completo, com uma expertise ampla, né? E, bom, e dentro da Sociedade de Nefrologia, da Sociedade Internacional de Nefrologia, o Dia Mundial do Rim, que é um movimento que já vem acontecendo nesses últimos 15 anos, abordou vários temas. Dentre eles foi a preservação dos recursos da natureza e a possibilidade de água potável para todos. A gente pensa que isso é besteira, a gente que vive na cidade, mas muita gente de área rural, nos países africanos, em muitas regiões do mundo, ainda não tem água potável. E a saúde renal depende disso. Outro destaque nas campanhas, né, dos anos anteriores foi a saúde materno-infantil. A alimentação, o cuidado com aquela adolescente, o cuidado do pré-natal, a reposição vitamínica, tudo que a gente aqui no Brasil estimula e faz, em outros países isso não acontece de forma óbvia. E é muito importante na formação do bebê, na formação dos seus órgãos e na saúde que esse bebê vai receber ao nascer, com acompanhamento do neonatologista, com um atendimento adequado à sua necessidade. Outros pontos ao longo desses anos, desses últimos 15 anos, foi o impacto que a obesidade, que o diabetes, que os problemas cardiovasculares ou que os problemas renais trazem para o coração, vocês veem que o rim e o coração são amiguinhos, são íntimos. Um influencia no outro. O impacto que essas epidemias de obesidade, de uma nutrição de fast food, a obesidade trazendo diabetes e trazendo aterosclerose do adulto, traz um impacto muito grande no orçamento de saúde dos países. E não é só do país que tem baixo orçamento, como os países africanos, ou de médio orçamento, como é o Brasil e a América Latina como um todo. Nos países de alto orçamento, os Estados Unidos, a União Europeia, os países de desenvolvimento, também tem um impacto grande. É muito dinheiro que é gasto. E, por conta disso, a Organização Mundial da Saúde está querendo olhar lá para os primeiros anos de vida, e por isso que nós pediatras somos importantes, para a detecção precoce desses fatores de risco, para não chegar essa população com 40, 50, 60 anos, toda doente e precisando de cuidado de saúde, porque não tem dinheiro que dê conta. Bom, então agora a gente vai falar qual é a atuação em cada nível de atendimento de saúde. Então, a nível primário, a gente vai tentar prevenir a doença renal, manter a saúde renal daquela criança, daquele adolescente. Para você ter sucesso, é igual um jogo de xadrez, você tem que mexer várias peças ao mesmo tempo. Você vai envolver muitos profissionais. Eu quero destacar aqui os engenheiros e os arquitetos na construção de casas, no saneamento, na garantia de água potável. Quero destacar também os advogados, aonde a legislação, os direitos da criança, a bioética é respeitada. Quero destacar os professores, que são fundamentais para o nosso entendimento de saúde, como o corpo funciona, e entender a nossa cidadania, os nossos direitos, de como a gente pode exigir isso dos nossos governantes, dos nossos administradores. Destacar também o papel fundamental dos ginecologistas obstetras que cuidam da saúde materna e cuidam do período da gestação, de modo que o bebê nasça bem. E aí entra toda uma formação do nutricionista, do nutrólogo, que nos ensina e também trabalha junto para que a nutrição seja adequada, o crescimento, identificar tanto a desnutrição quanto a obesidade e corrigir. O trabalho do gineco-obstetra e do neonatologista
também no atendimento da criança baixo peso, da criança prematura, da criança que vai para uma UTI neonatal. Então, vocês veem como os vários profissionais que atendem neonato, criança, adolescente, todos são importantes. E os que acham que não tem ação nessa sociedade que a gente está formando, eles também estão aí, que são os engenheiros, que são os arquitetos, todo mundo tem responsabilidade. E mais responsabilidade ainda tem a sociedade como um todo, na formação da família, na estruturação da família, na aceitação da diversidade, na luta contra o racismo, contra a inequidade, a falta de oportunidade para todo mundo, e entre os nossos governantes e gestores e administradores, na construção, na manutenção de uma unidade de saúde perto da sua casa, de uma interação, uma fala entre os diferentes níveis de atenção. Então, tudo isso, gente, é para manter a saúde global e a saúde renal da criança. Já a nível secundário, o nosso objetivo já é outro. Eu já estou no hospital, já estou no pronto-socorro, e eu quero agora minimizar a ofensa ao rim. E como é que eu faço isso? Eu tenho que ser um profissional bem formado e que vou estar atento à minha população de risco que vai aparecer. E essa população de risco vai variar de acordo com a faixa etária. Mas, assim, se for para destacar alguns pontos, vai ser manter o paciente hidratado, evitar hipóxia e hipotensão, ajustar medicações de acordo com a função renal, a função hepática, evitar as drogas nefrotóxicas, vigiar os grupos de risco para insuficiência renal aguda, que seriam os prematuros, os de retardo de crescimento intraútero, os obesos, os pacientes que estão na UTI em ventilação mecânica com droga vasoativa, em sepse, os pós-operatórios de insuficiência cardíaca, os transplantados, qualquer transplantado tem risco de ter problema renal. Tem mais, os queimados, os pacientes com insuficiência hepática. Vocês estão vendo que todo mundo tem que saber nefrologia? Tem que ter uma intimidade com a hidratação, com o distúrbio hidroeletrolítico, com a pressão arterial? Então, nós especialistas estamos aqui para orientar, para ajudar a conduzir e para depois acompanhar aqueles que cronificaram. Mas muito acontece antes do nefrologista ser chamado. O que mais? Espera aí, agora já me perdi, eu começo a conversar. Não esquece também, porque lá no HCB é nosso ponto forte, assim, de chamada da nefro, a oncologia. E também as doenças raras com erro inato de metabolismo. Então, todos esses são grupos de risco. Mas, a nível de pronto-socorro, UTI e enfermaria, vigiem isso, hidratação, evitar hipóxia, evitar hipotensão, correção de drogas, evitar drogas nefrotóxicas ou substâncias nefrotóxicas, né? E estar conversando. Se você estiver pensando nisso, já desde o começo, quando você começa a acompanhar aquele paciente a nível secundário, e está vigiando essa creatinina, está vigiando o débito urinário, você vai ter como identificar precocemente uma injúria renal. E isso é muito importante para a reversibilidade futura. Porque se deixar a coisa andar, ele vai cronificar. Esse paciente vai cronificar e vai gerar maior estresse para a família, maior custo para a sociedade e pior prognóstico para aquela criança no crescimento, nas possibilidades de vida a longo prazo. Então, aqui eu quero falar do ciclo da vida, do reloginho de 0 a 100 anos. É engraçado, né? Como as pontas, o bebezinho que nasce imaturo, que tem a função renal ainda a se desenvolver, a amadurecer, e os outros órgãos também, e o velhinho, que começa também a ficar dependente
que tem risco de queda, que os órgãos não funcionam mais a pleno vapor. Então, existe uma proximidade. O que diferencia entre as duas pontas no ciclo de vida é a capacidade de recuperação que cada idade tem. Então, vou lembrar só para vocês que o rim começa a se formar precocemente na vida intraútero. A partir da 5ª semana, você já tem o início da formação dos néfrons, dos glomérulos, dos néfrons, e isso vai sendo progressivo da 5ª semana até a 34ª, 36ª semana. Então, vocês já vão concluir que quem nasce prematuro nasce com uma massa renal, com um patrimônio de néfrons menor. E mesmo quem nasce de termo, lindo, maravilhoso, se pode ter doença renal congênita ou doença hereditária, que pode, ao longo da vida, afetar o rim, e doença renal adquirida, em fatores de infecção, outros problemas que vão acontecer ao longo da nossa vida. Esse patrimônio de néfrons é o que nos garante uma vida saudável. Então, de qualquer forma, após os 40 anos, olha lá, muita gente já está nessa idade, a gente começa a envelhecer. Nosso tempo de resposta tecidual, de recuperação, de troca de célula, de imunidade, já começa a acender a luzinha amarela. Mas, geralmente, é acima dos 60 anos que esse envelhecimento mais acelera um pouquinho. Então, eu queria que vocês entendessem isso. Nos primeiros anos de vida, os primeiros 2 anos, é de maturação da função renal. Os últimos anos de vida, né, dos 60 aos 100 anos, você vai perdendo naturalmente, sem fazer nada, sem fumar, sem ser gordo, sem ter aterosclerose, nada disso, você já vai começar a perder a função renal. Pouquinho de leve. Então, é normal um senhorzinho ou uma senhorinha de 80, 90 anos ter sua creatinina alterada e ter sua taxa de filtração glomerular mais baixa, igual o bebê, menor de 2 anos. Então, a gente tem que entender essa fisiologia para não ficar dando diagnóstico errado ou fazendo intervenções que não se justificam nessas faixas etárias. Tá? Causas da doença renal crônica. O que pode fazer uma criança ou um adolescente chegar na diálise no transplante? Né? Que a gente chama de falência renal, quando a filtração está abaixo de 15 ml por minuto. A gente está usando aqui uma estatística de 2018, que é o registro americano de dados de saúde deles, mas que nos representa também. Diferente do adulto, que a causa de levá-lo à diálise é hipertensão, diabetes e glomerulopatia. Na fase pediátrica, né, até os 18, 20 anos, vai predominar, quem vai chegar na diálise, né, dentro desses 20 anos de vida, vão ser os pacientes com uropatias congênitas, que podem variar em gravidade. Conforme a criança vai ficando um pouquinho mais velha, acima dos 5 anos, as glomerulopatias, né, vão representar também uma percentagem maior de problemas de saúde que podem levar à diálise. Né? Aqui eu quero destacar a síndrome nefrótica por glomerulosclerose segmentar e focal. Outras doenças sistêmicas, vasculites, doenças estruturais, como as doenças císticas, o rim policístico, e outras doenças que podem afetar o rim também têm sua percentagem de contribuição. E, por último, conforme eles vão ficando mais velhos, essas coisas que vão acontecer na saúde da gente podem interferir, como a nefrite túbulo-intersticial, seja secundária a uma anemia falciforme, seja secundário à litíase, a tubulopatia renal, seja secundário a uma pielonefrite, tudo isso vai ser representado histologicamente por nefrite túbulo-intersticial. Insuficiência renal aguda. As causas de insuficiência renal aguda, principal vai ser sepse. A gente tem que ter alto índice de suspeição de sepse, todo hospital tem que ter protocolo de reconhecimento de sepse e de ação rápida no pronto-socorro. É ali que começa, as primeiras 24 horas de atendimento mudam o prognóstico do paciente. E ter muito cuidado quando a gente indica os exames contrastados, quando a gente indica o uso de aminoglicosídeo, quando a gente está tratando o nosso paciente
com drogas, principalmente os pacientes oncológicos que tem que tratar de qualquer jeito, mas o rim vai sofrer, a pancada é grande. Então, assim, eu queria só que vocês focassem que as neuropatias congênitas complexas são a causa mais comum de insuficiência renal crônica que leva a diálise na criança, e eu vou destacar a válvula diurética posterior como a que mais impacta no número de néfrons, na função renal a longo prazo. Então, o que é doença renal crônica? Quem é que vocês vão chamar de doença renal crônica? Tem que preencher 3 critérios. Primeiro, eu tenho que ter uma afecção que persiste, que dura mais de 3 meses. Ele não melhora daquilo por mais de 3 meses. A taxa de filtração glomerular vai ser menor do que 60 ml por minuto. E esse paciente tem reconhecidamente um trato urinário de risco, seja porque ele é mal formado estruturalmente, uropatia obstrutiva, rim cístico, essa coisa toda, ou ele tem uma anomalia funcional, ele tem uma tubulopatia, ele tem uma glomerulopatia, ele tem alguma outra doença do rim associada à perda de função renal e duração maior que 3 meses. Então, essa classificação merece crítica porque ela não engloba os lactentes que têm menos de 3 meses de vida e não engloba a criança até os 2 anos, porque, como eu expliquei para vocês, ainda vai estar maturando a função renal. Então, a taxa de filtração glomerular começa lá do 15, 30 e vai subindo até chegar a 90, 120 com 2 anos de vida. Então, essa classificação não inclui os bebês menores de 3 meses e as crianças menores de 2 anos. E quais são os marcadores de lesão renal? Vai ser todo paciente que tem microalbuminúria persistente e proteinúria persistente tem lesão renal. Todo paciente que mantém anormalidades do sedimento urinário persistentes também vai merecer um sinal amarelo e vermelho. Anormalidades hidroeletrolíticas por disfunção do túbulo renal, não é por diarreia, não é por vômito, não é por outras perdas, mas por disfunção do túbulo renal. Pessoas que têm o diagnóstico de doença renal, de anormalidade renal por biópsia renal, ou porque ele se encaixa naquelas síndromes nefrológicas. Síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, hipertensão, insuficiência renal aguda, tubulopatia, né? São os diferentes grupos que a nefrologia pediátrica acompanha. E os pacientes com uma formação congênita e hereditária. Todo paciente que fez transplante renal continua sendo renal crônico. Ele vai precisar desse cuidado a longo prazo, com uso de medicação, e a vida melhorou um pouco, porque ele não é mais dependente de nenhuma tecnologia de diálise para viver, mas ele precisa ser acompanhado para sempre. Então, todo paciente transplantado, ele continua sendo considerado um renal crônico, um portador de doença crônica. E 2 pontos são muito importantes. Se você tiver que simplificar, você não sabe se ele tem alteração estrutural, você não sabe se ele tem alteração funcional, mas se o paciente tiver redução da taxa de filtração glomerular e proteinúria, esses 2 são marcadores prognósticos de perda renal progressiva. Então, com grande chance, esse paciente a longo prazo, que vai variar, porque aí cada um tem seus fatores de risco, tem sua hereditariedade, tem vários fatores que podem influenciar na rapidez de perda renal, mas a proteinúria e a redução da taxa de filtração glomerular são fatores prognósticos importantes. E aqui vocês veem que tem verde, amarelo, laranjinha e o vermelho, né? O laranja e o vermelho, que é monitorizar, esse paciente vai ao nefrologista pediátrico, mas ele não é cuidado exclusivamente pelo nefrologista pediátrico. Ele pode ser atendido também a nível secundário e primário, porque tem outras afecções da saúde, como gripe, uma pereba, qualquer dessas coisas assim que o pediatra geral atende, ele também pode atender o paciente que já tem alguma perda de função renal. O paciente em vermelho, que já tem uma disfunção renal mais grave e uma proteinúria mais acentuada, aí não. Esse realmente
fica com mais foco no nefrologista pediátrico, porque a progressão renal pode ser rápida ou não. Os pacientes com uropatia congênita vão para a insuficiência renal crônica e diálise e transplante, quando isso acontece, mais devagar do que os da glomerulopatia. De glomerulopatia, a evolução, às vezes, é bem rápida. E eu queria só mostrar aqui que eu posso ter um paciente com hidronefrose, com refluxo, com bexiga, disfunção miccional, ele é atendido na nefro, mas se ele não tem perda da função renal e não tem proteinúria, ele não é taxado, ele não é entendido como doença crônica do rim. E como é que vocês calculam a tal da taxa de filtração glomerular? Todo mundo, em qualquer livro de pediatria ou pesquisando na internet, vai encontrar que a gente usa a dosagem de creatinina e ou de cistatina C para estimar a função renal. Existem calculadoras, né, que estão na internet, e eu vou citar o site da National Kidney Foundation, está aqui, e se for na mão mesmo, a gente vai usar a fórmula de Schwartz. Tem a fórmula de Schwartz antiga, quando a creatinina, e até hoje muitos laboratórios ainda fazem desse jeito a dosagem da creatinina, pelo método de Jaffe, que é por cromógeno reagindo com ácido pícrico. Esqueci o nome do ácido. Esse tem mais variação de um laboratório para outro, porque a metodologia ele reage com outros cromógenos, com o tubinho. Então, foram desenvolvidas outras técnicas de dosar creatinina no laboratório. A forma enzimática e a forma por espectrofotômetro de massa. Uma coisa assim. Esses são mais fidedignos e a variabilidade de dosagem de um lugar para outro é menor. Então, você vai usar a fórmula de Schwartz antiga, que tinha aquelas constantes que variavam com a idade, encontra em qualquer livro de pediatria ou na internet, quando for por Jaffe. Quando for por método enzimático ou por esse outro de espectrometria de massa, vocês vão usar a fórmula de Schwartz revisada, que a constante que vai ser altura sobre creatinina vezes uma constante, né? Essa é a fórmula de Schwartz. A constante na revisada é 0,413, não fica variando com a idade. Mas vocês encontram tudo isso na internet, tem os aplicativos que vocês só colocam os valores e vocês vão conseguir estimar a função renal do seu paciente. Voltando aqui para essa importância das uropatias congênitas, que a sigla em inglês é CACUT, Congenital Anomalies Kidney Urinary Tract, acho que é isso. E, dependendo de que tipo de uropatia a gente está falando, vai impactar mais ou menos na nefrogênese. Só para lembrar para vocês que a formação de néfrons na vida intrauterina depende de vários genes e da interação um pouco complexa entre células de origem diferente, mesenquimal, epitelial. E essa interação e esses genes podem afetar no número de néfrons que cada pessoa vai ter no seu rim. Então, através de estudos, né, analisando o rim, eles viram que é normal você ter de 500 mil a 1 milhão, em média, de néfrons por rim, né? Quem tem menos massa renal, se sofrer mais fatores de riscos ao longo da vida, tem mais chance de ter doença renal crônica na adolescência ou na fase adulta. O que eu queria destacar nesse slide é que a necessidade de acompanhamento dessas uropatias congênitas de complexidade variada. Como eu mostrei para você, os pacientes de válvula direto posterior são os que mais têm chance de chegar em insuficiência renal crônica, precisando de diálise e transplante. Mas eu queria destacar também o rim único, que é da criança que nasce só com rim, ou que o outro já nasceu mal formado e não funciona, ou aquele que por algum motivo precisou fazer nefrectomia ao longo da vida. Esses pacientes de rim único, a maioria vão muito bem, eles podem ser acompanhados pelo pediatra geral, normal, e
em intervalos variados, ir para a sua consulta nefrológica. E o que eu acho mais importante é observar que tem uma porcentagem deles que pode evoluir já fora da faixa pediátrica para insuficiência renal e diálise. A gente já não vai ver mais eles. Mas se você entender que algumas uropatias têm maior risco e que você for educando essa família e esse paciente de que ele vai precisar, ao longo da vida, fazer check-ups de saúde geral, e isso inclui a creatinina, é importante, tá? Então, assim, só para chamar a atenção sobre essa visão de vida longa. A gente não termina o cuidado porque ele foi embora do nosso consultório aos 18. A gente preparou ele para a medicina de adulto. E o clínico tem que receber o melhor possível esse paciente que sofreu já comorbidades na infância. E aqui esse slide é um trabalho feito por várias entidades em nefrologia, né, vários autores de vários países, mas eu acho que são mais americanos, eu não estou lembrado disso, está aqui na referência. Eles quiseram entrevistar tanto pacientes que têm doença renal crônica, quanto familiares, quanto os profissionais de saúde. Porque eles não queriam classificar esses pacientes só pela creatinina, pela perda de função renal, porque ele cresceu, porque ele não cresceu, pelo nível de fósforo, pelo bicarbonato. Eles não queriam dados quantitativos, assim, matemáticos, onde a doença é o que predomina. Eles queriam saber o que, em termos de qualidade de vida, em termos de valores, de expectativas, de desejos, esse público tinha e observava que também era problema, né? Então, foram mais de 9.000 pacientes e muitos profissionais de saúde e também cuidadores, né? Familiares ou não. E eles destacaram camadas, como se fosse uma cebola, de áreas de atuação que a gente precisa. No primeiro nível, mais superficial, seria o impacto dos sintomas, o que os sintomas causam e nos limitam, né? Tira isso, né? Tira essa fraqueza, tira essa dor, tira essa cãibra, eu não consigo dormir direito. Mas depois você vai olhando e vendo que a pirâmide de necessidades deles também está relacionada com o impacto que a doença, que o diagnóstico de doença crônica causa. Isso não serve só para o rim, não, viu, gente? Qualquer doença crônica. A habilidade de trabalhar, de viajar, de estudar, a liberdade, né, para comer, né, a possibilidade de participar de atividades sociais. E isso gera uma necessidade de que a equipe de saúde como um todo, interdisciplinarmente, promova a educação, o comprometimento e o empoderamento dessa família e desses pacientes. Para que eles também pensem junto, que eles também adquiram conhecimento sobre a doença, como gerenciar problemas, aonde resolver esses problemas, para eles participarem da vida, para a vida ser o mais normal, mesmo com adaptações ou limitações, ser o mais normal. Isso é viver bem. É você se sentir integrado na família, na sociedade, na escola, né? E tomar decisões, e ter escolhas, né? E para isso você tem que fortalecer vários níveis de conduta pessoal, de resiliência, de comunicação, de conhecimento, de autocuidado, e também ter atitudes como equipe de saúde, como família, de preservar a função renal residual, do paciente desenvolver uma habilidade em lembrar dos seus remédios, do horário, de ter uma vida mais saudável, né, menos industrializada na alimentação e nas atividades, com menos atividade física. E a gente sempre que prescreve um paciente, a gente não prescreve a doença. Você tem que pensar no paciente, nos efeitos colaterais e conversar. Isso gera, gente, o quê?
um trabalho enorme que a equipe de saúde vai ter, conversando, explicando, desenvolvendo habilidades para tentar dar assim, o peso real do que eles precisam entender e aceitar e o que eles podem fazer, mesmo estando com o diagnóstico. E, então, assim, viver bem é se cuidar. E quais são os objetivos da intervenção nutricional, assistente social, psicologia, médica, de todos os profissionais envolvidos, de enfermagem, eu posso estar esquecendo, vocês me desculpem, minimizar o impacto do diagnóstico, não ser uma sentença de morte, que não é. Existem jeitos de gerenciar o problema. Tentar manter com essa família e com o paciente comunicação acessível, consistente e significativa, que entre no ouvido e fique alguma coisa. Esse trabalho é um trabalho progressivo, lento, que vai mudando a forma de você intervir, mas que é muito importante. É muito importante, assim, o paciente crônico, lá para frente, ou quando você vai fazer a transição dele para a clínica médica, para a medicina de adulto, ele te agradecer que você ensinou muita coisa para ele. Né? Você não foi só ditatorial, você não só apontou o que ele não conseguiu, as falhas, os insucessos. Ensinar, né? O aprendizado sobre o assunto é importante. Ativar a rede de apoio, fazer o reconhecimento da rede de apoio, reconectar, fazer as conexões sociais desse paciente. Às vezes tem um cuidador na família, mas ele pertence a uma comunidade religiosa, tem uma vizinha, tem uma madrinha. Então, você tem que ajudar a reconhecer essa rede de apoio, porque é preciso, porque não é incomum o burnout do cuidador. Aí tem aquela frase, cuidando do cuidador, porque a doença crônica é de longo prazo e é um desgaste. Então, tem que ter divisão de responsabilidades. A gente tem que manter um canal de confiança e jamais transferir o paciente só quando chega àquela idade. A gente tem que... Isso não é como no Brasil, eu não sei quantos serviços desenvolvem esse processo de forma planejada, individualizada e gradual, mas o processo de transição para a medicina de adulto, cada entidade, cada unidade de saúde tem que estar pensando como que ela vai abordar, a partir de quando, porque para você transicionar o paciente, é fundamental que ele já tenha autonomia, já tenha um certo grau de autocuidado, né? Não ser aquele adolescente infantilizado, que a gente encontra muito adulto infantilizado. Então, viver bem é se cuidar, para isso eu tenho que empoderar a família e o adolescente no compartilhamento de decisões, no autocuidado, na independência e na proatividade. Né? Porque a gente vê também muitas famílias e pacientes que ficam esperando, mas o doutor não me deu a receita. Eu fui lá, mas não fui atendido. Eles têm que saber, a gente tem que instrumentalizá-los para eles conseguirem resolver os problemas nas diferentes fases de vida. E qual vai ser a consequência disso? Vai ser bom, porque o paciente vai ter sensação que ele tem controle sobre as ações que afetam a vida dele e que ele pode escolher. Ele vai ter mais adesão ao tratamento, porque ele está entendendo o porquê daquilo, daquela limitação, daquele não, e também vai ter mais satisfação e autoestima. E com isso, gente, a gente vai ter resultados melhores a médio e longo prazo, porque muitas comorbidades que vêm secundárias a uma doença inicial, a um problema de saúde inicial, não vão aparecer lá na frente. Então, você consegue melhorar realmente a qualidade de vida dessa família e desse paciente. Mas, quando a gente fala em saúde pública e fala em qualidade, cuidado de qualidade no SUS, referente à doença crônica, a gente tem vários desafios, todos vocês vão saber argumentar em vários pontos. Por quê? Porque a doença crônica é de alta prevalência, isso é um desafio.
Muitas delas têm fator multifatorial, então, para você implementar determinadas políticas de tratamento ou de fluxograma de ação, não se adapta a toda aquela população com aquele diagnóstico. Manter e estruturar as equipes de saúde multi, inter, transdisciplinar. Às vezes eu preciso que alguém vá lá na casa dele e construa um banheiro. Né? Então, passa só da coisa de saúde, entra o arquiteto, entra o engenheiro, entra o mestre de obra. Então, você manter essas equipes, o SUS manter essas equipes, com protagonismo, com interação com os pacientes, com as famílias e com a comunidade. Então, eu preciso de gente em todos os níveis para entender o contexto daquela família e realmente conseguir ajudar. Uma coisa que eu achei importante quando eu li isso foi evitar a centralização excessiva no atendimento. Não é possível que o paciente com doença crônica vai ser só atendido naquele hospital que tem atendimento terciário. Ele precisa ter acesso e ser bem recebido pelo médico do posto, do médico do hospital do pronto-socorro ou da internação, porque tem patologias, uma infecção urinária, uma pneumonia, mesmo que seja num paciente que tem a bexiga neurogênica, que tem alguma doença, uma cinefrótica, ele não necessariamente tem que todas as vezes internar no hospital terciário, porque a gente tem uma limitação de vagas e a gente precisa dessa ajuda e dessa contra-referência, é trabalhar junto. E isso eu vejo que é uma dificuldade de comunicação, de sobrecarga de trabalho, né, em todos os níveis, principalmente no primário e no secundário. O SUS também deveria manter e desenvolver treinamento regular das equipes. E não é só do terciário que trata as doenças crônicas, é essa fala, essa troca de informação com os médicos do nível primário, os médicos, equipe de saúde do nível primário e secundário, para as pessoas não se sentirem desconfortáveis em atender aquela tubulopatia, porque o pai e a mãe sabem mais do que quem está atendendo, né? Então, a gente precisa trocar mais informações, e hoje a tecnologia pode ser um aliado, né? Até conversando assim, olhando um no olho do outro, através do celular, do computador, né? Que vai ser a assistência de longe, né? A telemedicina de longe. E o SUS, que é uma coisa que aí só depende dos gestores na alocação de recursos, na gerenciamento dos serviços, é identificar os vieses estruturais e as disparidades que tem na saúde do Brasil, né? Que cada estado tem uma forma, cada cidade, cada município. Então, esse é um grande gargalo, porque não é igual. A gente está vendo aí que a região norte não tem situação para UTI, e que mesmo a região sudeste já não consegue receber, a centro-oeste também não está conseguindo, a sul. Então, a gente está vendo que, por conta dessa pandemia, expôs esse sistema de saúde que não é igual, não dá a mesma oportunidade para todo mundo. Mas, mesmo assim, mesmo tendo esses desafios de ter qualidade no atendimento da doença crônica no SUS, o Ministério da Saúde, esse é o último slide, vem tentando estabelecer e desenvolver diretrizes, metodologias, instrumentos para orientar e formar essa rede de atenção ao paciente crônico. Igual eu falei, desde 2014 eles estão com esse objetivo. Então, quais são as diretrizes deles? É que o paciente com doença crônica receba um diagnóstico precoce e correto, que ele tenha uma estrutura de atendimento para ser acompanhado por toda a vida, que ele seja exposto ao atendimento, à abordagem interdisciplinar, não só médica, não só nutricional, não só de assistente social, mas interdisciplinar, que o cuidado que seja definido como padrão no SUS seja centrado em diretrizes com evidência científica fortemente definida, sólida, um acesso à medicação, que ele tenha acesso à medicação de alto custo, que a gente também já sabe dos problemas, que ele seja avaliado também para as comorbidades que podem aparecer ao longo da doença dele, problema oftalmológico, problema dentário, complicação cardiovascular, complicação neurológica,
que ele tenha a oportunidade de ser recebido e conduzido nas agudizações do problema dele, nas exacerbações dessa doença, que todo esse atendimento esteja voltado para a qualidade de vida, né? É fazer ele se internar menos, ele estar sofrendo menos efeitos das medicações, que ele possa crescer, que ele possa socializar, que ele possa estudar, que ele possa trabalhar. Mesmo ele tendo a doença lá, se ele conseguir fazer essas coisas, ele vai estar mais inserido e com a autoestima melhor. Inclusão social e não discriminação, que é uma coisa que a gente, mais de uma esfera, não é só da saúde, tem que trabalhar e continuar trabalhando nisso. E não esquecer de as vós assume uma responsabilidade de medicação, de transporte, das consultas, dos exames radiológicos, de ficar lutando por uma vaga no oftalmo, no dermato, no dentista. Então, tudo isso vai levando a um desgaste que, a longo prazo, pode fazê-los desistir. E quando a gente vê um familiar, um cuidador, desistindo do paciente crônico que não foi preparado para resolver, entender isso na adolescência ou na fase adulto-jovem, a gente vê muita depressão, muita reação negativa e até algumas atitudes de mutilação, assim, mutilação não de arrancar pedaço da gente, mas de querer morrer. Então, faz de propósito aquilo porque sabe que aquilo vai trazer um agravo à saúde. Então, gente, o que eu queria era isso, que hoje o Dia Mundial do Rim é um dia especial para os nefrologistas, mas fala da doença crônica, fala de um cuidado a longo prazo, fala de qualidade de vida, de você humanizar o seu atendimento, mesmo que você não vença a doença. Tem hora que a gente não vence a doença, né, nas várias especialidades, mas que essa pessoa, esse paciente, essa família se sinta apoiado, que se sinta orientado durante essa estrada, que pode, às vezes, não dar certo. A gente sabe que os pacientes crônicos têm uma sobrevida menor. A família vai entender isso. Mas o importante é elas entenderem que elas fizeram o melhor que elas podiam, que elas receberam o melhor que estava disponível e que a gente, como equipe de saúde, se tornou também um parceiro. A gente não vai virar amigo. Às vezes até vira, mas que a gente estava junto nessa luta, nessa orientação, reconhecendo os limites e reconhecendo os sucessos, que a gente também tem muito sucesso. Eu queria agradecer e parabenizar todos os pediatras de Brasília, são de excelente formação, e agradecer à equipe que eu pertenço no HCB, onde tem excelentes nefrologistas pediátricos, e a doutora Luísa, que está representando, e tem os outros que estão aí assistindo. Eu queria só agradecer, e eu me sinto muito orgulhosa de ver o comprometimento da nefrologia e também dos outros profissionais das outras áreas dentro do HCB em prol da criança. Muito obrigada. E eu queria brindar o dia de hoje com a água. Entendeu? Convido vocês, se não agora, mas depois, beber um copo de água, brindando o Dia Mundial do Rim. Muito obrigada. Doutora Kelly, a gente que agradece. Brilhante exposição, deu muita informação para a gente pensar sobre a complexidade do paciente com doença crônica, né? E sobre um novo olhar mais completo, mais multidisciplinar mesmo, que a gente precisa ter em relação a esses pacientes. Vamos abrir, então, para perguntas? Foi. A Sheila comentou, apresentação sensacional. Ixi, eu não estou vendo nada, gente, eu não sei mexer nisso, viu? Se alguém quiser 27 participantes. Agora, o que o povo está falando? Sim, tivemos 30 participantes durante a aula. Se alguém quiser levantar a mão, mandar por chat. Você lê, Luísa, você lê e fala para mim, porque eu não estou vendo nada. Enquanto o pessoal vai pensando, então, doutora Kelly, eu tenho uma pergunta. A senhora expôs para a gente que o paciente com doença renal crônica, ele já nasce com a quantidade de néfrons que ele vai levar para o resto da vida, mas ele ainda sofre uma maturação, né, desse tecido renal até os 2 anos de vida.
quais que seriam os fatores de risco, os pontos que o pediatra precisa prestar atenção no atendimento aos pacientes, que acontecem nesses primeiros 2 anos de vida e vão torná-lo um paciente de risco para evoluir com doença renal crônica no futuro? Então, assim, a primeira coisa, se a mãe fez o pré-natal e fez ecografia gestacional e mostrou alguma alteração, geralmente o pediatra lá do berçário ou já orienta a família a fazer ecografia na primeira semana de vida, né? Então, primeira coisa, quando foi o primeiro xixi? Né? Foi nas primeiras 24 horas? Ótimo. 2, se é um paciente que já tinha uma alteração intraútero, uma dilataçãozinha, qualquer coisa assim, não precisa ser coisa grave. Qual o tamanho desse rim? O recém-nascido de termo nasce com um rim longitudinalmente de 4 centímetros. Uhum. Então, rins menores que isso, ou com formato, ou posição, já é um sinal de que já acendeu a luz amarela. Conforme o bebê vai se desenvolvendo, né, ele vai urinando muitas vezes por dia. Então, eu tenho que ter muitas fraldas cheias de xixi e várias vezes, né, porque o bebê está no aleitamento materno, se ele tiver com outra alimentação, também tem que ser observado isso. Então, o volume da diurese. E uma coisa que é fácil de ver o bebê ganha peso. O bebê está com desenvolvimento adequado para a faixa etária dele no primeiro ano de vida. Ele sorri, ele se mexe, ele dá trabalho para a mãe. Ele não é aquele bebê quietinho que fica encostado, né? Então, assim, você, com coisas indiretas, sem ter que dosar a creatinina necessariamente, você consegue saber se o bebê está indo bem. Agora, quando você acha que ele não está indo bem, você vai precisar de alguma estrutura para fazer a ecografia, fazer exame laboratorial, fazer o exame urinário, medir a pressão arterial dentro do possível. Eu sei que em criança menor de 3 anos é mais difícil, mas são coisas do dia a dia, práticas que o pediatra, o médico de família, qualquer um pode fazer. Eu não sei se foi nessa linha que você queria, mas se não, você complementa. Uhum. É por aí mesmo. Pessoal elogiando a apresentação, Paty, Leandro. Aí não vale. O pessoal da casa não vale, Leandro. Doutora Maria do Carmo também falou sobre a abordagem holística da criança com doença crônica, né, que é muito importante e muito atual. E mais dúvidas, pessoal? Doutora Kelly, eu tenho mais uma dúvida, então. Ai. Mas vão pensando aí, gente, também. Não, gente, vocês também podem falar. Gente, Maria do Carmo tem anos-luz na minha frente. Mentira, Maria do Carmo, nós somos da mesma fase, do mesmo tempo. Doutora Kelly, então, eu queria aproveitar, a senhora tem uma extensa experiência com paciente com nefropatia pediátrica, da experiência que a senhora tem do cuidado com esses pacientes, qual que é o fator que eles costumam relatar mais como um fator de impacto na qualidade de vida dessas crianças e de adolescentes? Seria associada à restrição alimentar, restrição a viagens, atividade física? Qual o fator ou os fatores que chamam mais atenção? Eu acho que é eles serem baixinhos, porque quem tem doença renal crônica não cresce bem, né? Quanto mais avançada for a perda da função renal, ele não cresce bem, então eles ficam miniatura, então isso eles não gostam. E também, eu acho, assim, vendo os adolescentes lá do HCB, lá na hemodiálise, foi também essa proteção excessiva, essa não abordagem da independência, do autocuidado que eles têm. Então, eles se acomodam nesse cuidado eterno do pai e da mãe e não se tornam adultos. A dieta, eles se incomodam, porque eles querem comer as besteiras que todo mundo come, mas eles acabam comendo. Eu diria o crescimento. Eu não sei se vocês concordam. Acho que se alguém tiver alguma coisa mais para completar, Luísa, achava legal. Sim, eu acho que o crescimento impacta bastante, com certeza. Para o paciente com doença renal crônica mais avançada, as restrições nutricionais chamam muita atenção também, né? Eles reclamam bastante. E eu acho que, às vezes, como a senhora falou, uma superproteção mais por parte da família
que talvez fique com mitos, né? Mas eu acho que a equipe de saúde também faz isso, viu, Luísa? Também. Quem cuida da criança protege demais. Aí eles vão para o mundo do adulto e sofrem um impacto que eles não querem ir embora do serviço pediátrico. Eles não querem, isso é uma realidade. Eu queria até perguntar para o pessoal que está participando junto com a gente, é uma dificuldade que a gente vê muito, tanto no setor público quanto no particular. O serviço de vocês conta com ambulatórios de transição dos pacientes crônicos, não só renais, mas com outras doenças crônicas? Tem um serviço estruturado, um protocolo estruturado para a transição desses pacientes para a clínica médica? Pode ser da endócrino, da neuro, da pneumo. Isso. No Hospital da Criança, né, doutora Kelly, como no nosso caso, até tem ambulatórios de transição lá, mas não faz parte muito, né, do nosso protocolo dentro dos ambulatórios de nefrologia pediátrica encaminhar esses pacientes. Então, a gente acaba que peca muito nessa transição. Realmente acaba ficando uma coisa muito súbita para o paciente, de chegar aos 17, 18 anos, tá super acomodado, e aí, de repente, vai para outro serviço. Até porque a rede de apoio da Secretaria de Saúde fora do Hospital da Criança tem várias falhas e dificuldades de acesso. Então, eles estão acostumados a ter essa equipe interdisciplinar lá dentro do Hospital da Criança, e quando sai para procurar outro profissional, às vezes alguns que nem tem no Hospital da Criança, como oftalmologia, tem otorrino, eles veem a realidade e a dificuldade, às vezes nem querem se mexer muito para ir atrás, porque estão acostumados a não precisar ter muito esforço. Sim, verdade. Luísa, Kelly, posso falar? Sim. Posso fazer um comentário? Primeiro, parabéns, Kelly. Os nossos rins não estão nem na mesma idade, né? O meu já está no risco. Mas, assim, o que eu queria também... o que eu queria falar é que, muitas vezes, foi triste quando uma criança de 11, 12 anos internava, e nessa internação era descoberto a doença renal crônica dela, ou ela internava porque tinha recebido, assim, ocasionalmente, o diagnóstico de doença renal crônica, e nem a mãe e nem ninguém nunca tinha visto que essa criança tinha 2 micções por dia. Então, assim, a criança tinha uma bexiga enorme e nunca ninguém observou o volume e nem o número de micções ao dia para essas crianças. E isso me chamava também, isso sempre me chamou muita atenção, porque isso é uma coisa que não precisa do pediatra observar, mas precisa do pediatra perguntar, pelo menos, para a mãe, olha quantas vezes urina, né, ao dia. Então, essa é uma situação que eu acho que é muito crítica, e que, se nós todos começarmos a perguntar isso, em que idade tirou a fraldinha, se todo aquele distúrbio da bexiga e do intestino, se também isso for de consciência, né, de todo mundo, já vai ajudar bastante. E aí eu queria saber o que você acha disso, se você já teve essa experiência também. Do Carmo, não é incomum nem os pais saberem sobre as eliminações e nem o pediatra examinar a genitália, examinar a coluna lombosacra, observar outros sinais de malformação. E eu queria lembrar uma coisa assim, que você me fez lembrar. Todo paciente que tem malformação de alguma coisa no centro, né? Cabeça, cara, coração, intestino, rim, ele pode vir acompanhado de outras malformações, não é incomum. Então, assim, eu acho assim que nós médicos e nós profissionais de saúde temos que estar sempre estudando, relendo, relembrando, e não podemos esquecer do básico lá na universidade, que é a semiologia, que é a anamnese, que é o exame físico.
antes de sair pedindo os exames complementares, que nos ajudam muito, que são importantes, mas a gente tem que ouvir, usar essa habilidade de ouvir, de interpretar e de investigar. Nós nada mais somos do que detetives, aonde a gente vai com as pistas que o paciente nos conta, com o que a gente vê no exame físico, do que vem no exame complementar, você vai montando um quadro e pode chegar no diagnóstico ou não, ou ter uma noção do que imagem que vai aparecer. Mas precisa de tempo, de comprometimento, que também, às vezes, as instituições nos obrigam a atender um volume gigantesco e com prazo para atender de um paciente para outro, e muita coisa se perde. Mas nada justifica. Eu acho que educação e saúde são coisas que essas campanhas, no final, estão pedindo para os governantes. Invista na educação dessa população, que essa mãe vai estar mais bem formada, vai conseguir raciocinar melhor, vai gerenciar melhor a sua vida familiar, social dentro da comunidade e também de saúde, não só dela, como dos filhos. É isso. A Camila Venuto comentou aqui que seria interessante falar um pouco, doutora, sobre o uso de anti-inflamatórios não esteroidais de forma indiscriminada. Uai, aí nós vamos entrar nos agressores do rim, né? Que eu quis fazer uma coisa assim mais fluida. Mas hoje é com habitualidade que as mães nos informam que, por conta da febre, por conta da dorzinha, por conta de uma pancada, foi dado ibuprofeno, né? Que é o mais comum, o alívio, que é para dar suporte para febre ou para dor, quando o Tilenol, a dipirona, não está funcionando. Então, assim, o uso indiscriminado de ibuprofeno ou similares anti-inflamatórios, com certeza, quanto mais jovem for a criança, naquela fase de maturação do rim, e quanto mais velho for o vozinho, já estão com diminuição da taxa de filtração glomerular, o anti-inflamatório vai lá, inibe as prostaglandinas que causam vasodilatação e o que acontece? Menos sangue para o rim. Então, a perfusão renal vai diminuir. Então, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais indiscriminados, a longo prazo, pode ser um motivo de nefrite túbulo-intersticial e isso afetar o glomérulo. Entendeu? Então, assim, qualquer ação em saúde pode ter benefícios e malefícios. Por isso é a lei do remédio. Tem remédio que, se bem indicado, ele é ótimo. Mas se ele for mal indicado por tempo errado ou por dose errada, ele é maléfico. Então, é sempre a nossa orientação de não malefício, né? Que é uma das regras em saúde. Eu perguntei do serviço de obiatria, mas ninguém comentou nada, então eu acho que talvez realmente não tenha esse ambulatório de transição de forma tão disseminada como a gente gostaria, né? Eu não conheço nenhum serviço que tenha uma estrutura assim fluida de transição, de processo de transição. Alguém conhece? Ou em Brasília ou fora de Brasília? A gente tinha lá no HC onde nós encaminhávamos os pacientes especificamente de transplante renal. Eles, a partir dos 16 anos, passavam em consultas alternadas na pediatria e no ambulatório de transição, que ficava com os adultos, na verdade. Tinha sido iniciativa do pessoal de lá, por eles sentirem essa demanda de quando os pacientes que acompanhavam a vida inteira no serviço pediátrico chegavam ao serviço adulto, eram pacientes infantilizados, né, como a senhora comentou. Então, ficavam 1, 2 anos os pacientes com essas consultas alternadas até serem transferidos definitivamente aos 18 anos. E funcionava muito bem. Ótimo. Mas a Sheila comentou aqui também que em pediatria ela acha que não tem nenhum serviço estruturado aqui. Agora já são? Então, né, acho que foram 9h20. Alguém mais tem mais alguma dúvida? Queria aproveitar a doutora Kelly aí.
Acho que só os elogios, doutora Kelly. Oh, gente, muito obrigada. A gente que agradece, agradeço a todos pela presença. A gente vai continuar ainda com outras exposições nessa Semana do Rim. Agradecer a doutora Kelly pela explanação excelente. Muito obrigada, doutora Kelly, pela disponibilidade e pela apresentação. Agradecer a Sheila também, que é a nossa representante da nefrologia na Sociedade de Pediatria do DF, que coordenou, que organizando, né, que nos chamou para essas palestras. Essa conversa. E que foi quem conseguiu as canequinhas para a gente também. Eu acho que podemos encerrar, né? Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.